Bora ver se agora vai. Aí, Aê, cara. agora vai, hein? Agora vai. Agora vai dar certo. Ivan tava com uns probleminhas, deixa eu ver se ele chega aí. Ivan apareceu aí. Pera aí. Tô tentando te colocar aqui, Ivan. Agora acho que vai, hein? Já aceitei aqui. Eu acho que Ivan tá com problema de internet. Pior que eu aceitei Ivan aqui, mas ele não aparece no vídeo, eu não sei. Deixa eu ver. Eu acho que é a internet mesmo. Eu acho que é a internet. Porque antes ele tava no seu lugar e ele não conseguia aceitar ninguém, né? Ivan, eu acho que o Instagram não tá gostando de tu hoje, não. Pra mim, o host fica todo. A tela fica toda preta. Eu acho que é o bug do meu Instagram mesmo. Mas eu tava assinando na outra live também, então tá de boa. Deixa eu ver se eu consigo aceitar, por exemplo, Fabrício, que pediu aqui também. É, não consigo. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente não falou até agora como foi a experiência no Paquistão, pô. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Bom, Matheus Farias, eu estava acompanhando o time da YPT lá no Paquistão como um dos líderes do time brasileiro. O outro líder está aqui também, está aí assistindo a gente, que é Fabrício. E, bom, a gente vai contar um pouquinho aqui sobre a experiência de como foi lá no Paquistão. É, e quem quer começar contando as historinhas de lá aí? começa aí, José. Começa aí. Ixi, foi bem legal, assim, tiveram muitos momentos muito massa, assim, várias experiências. A gente foi. Porque o legal de competição assim é a troca cultural, né? Você conhece a cultura da região, você conhece a cultura de outros times, né? O time do Irã preparou um jantar pra gente uma noite, né? E além disso, assim, a primeira vez pelo menos foi a minha primeira vez, num ambiente onde eu não falava não falava a língua local, né? Então tem toda essa experiência a mais, assim, que foi diferenciada, assim. E tiveram várias experiências muito loucas, assim, o teleférico enfim, tiveram várias coisas. Acrescentando aí o que o José falou, acho que essa parte de você falar, você não falar a sua língua nativa lá, então era tudo em inglês, ou então você ficava só vendo os caras falar em urdu, assim. Eu acho que isso é bem diferente do que você está acostumado no dia a dia. E fora, né, que o fato de ser o Paquistão, né? Então, assim, a gente foi num parque, num water park, que não era um parque aquático, era um parque normal, mas estava chovendo no dia, Choveu, né? né? Era bait. Sabe que era o Warrior, só que era seco, É, assim. exatamente. Mas aí, pô, o clima fez. O clima fez valer o nome, né? Pô, começou a chover exatamente quando a gente chegou lá. E, assim, eu acho que a parte cultural também, que o José falou, quando você viaja para uma Olimpíada Internacional, eu acho que isso é o que você. É um dos fatores que você mais carrega, assim, tipo, quando você lembra daquilo. Pô, eu tava lá, eu falei com os caras de praticamente todo mundo.
conheci um monte de galera da Europa, da Ásia, do próprio Paquistão, de outros países da América também. E você cria, tipo, assim, são experiências que você tem com o próprio pessoal dos outros times. Uns momentos meio zoeiros, que nem, por exemplo, a gente teve lá cantando aquela música do João lá com as meninas do México no ônibus. Foi massa. Eu acho que é isso que você carrega, assim, quando acaba, além do prêmio e tudo e tal. Mas isso que você leva no coração, saca? Eu senti duas coisas bem particulares assim nessa viagem. A primeira coisa é que eu nunca imaginei que ia comer tanta manga na minha vida em 10 dias. Foi realmente todo manga em qualquer tipo de cenário possível. Foi bem legal. E a segunda coisa é que, embora a gente esteja numa competição e todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ter alguma premiação e tal. Toda vez que a gente terminava algum fight lá, parecia que tava todo mundo, tipo, no mesmo time, né? Então a gente ficava trocando coisas culturais do Exatamente. nosso país, e eles ficaram dando também coisas do país dele. Então a gente ganhou um monte de brinde massa, né? Tem um monte de coisa Uhum. legal que a gente foi trocando comida também. Então, tinha o famoso bis lá que a gente conseguiu dar pro pessoal, né? Exatamente. O pessoal lá se amarrou num bis, né? Eu acho que foi muito legal. E eu acho também uma coisa muito massa foi a gente ter essa interação com os jurados, né? Tipo, era sempre muito tranquilo a gente chegar depois e falar com os jurados e entender a opinião deles e tal, e ver como melhorar para os próximos fights, né? Acho que isso também Exatamente. conta muito lá. Eu acho que, tipo, parece que a competição, você se prepara tudo antes da competição, mas é meio que como se tudo começasse do zero quando você chega lá, que é exatamente essa interação dos jurados. Então, você está conhecendo ali todos os jurados, você está vendo como é que cada um julga. Eu lembro do jurado do McFlu lá, que só usava o máscara, né? Tem jurados, obviamente, que você fica muito pistola com eles, porque eles fazem perguntas meio muito ruins, assim. Mas é meio que eu acho que é o que faz parte da Faz competição. parte do jogo, né? Exatamente. Boa. O momento que eu mais gostava, assim, nos fights era justamente a hora do fight, assim, tipo, de poder trocar ideia e tal, sobre física, assim. Era o momento que eu me sentia mais confortável, assim, que eu me soltava, assim, que era o mais legal, assim, que era a hora da discussão, assim. Tinha a apresentação, né, mas aí a hora da discussão, assim, era a hora que, é o momento, né, do YTP que eu mais E gostava. qual foi o fight que vocês mais gostaram de participar? Tipo, pode ser vocês apresentando, ou sei lá, opondo. Qual foi o que vocês mais lembram, assim, de caramba, esse aqui foi um momento irado que eu não vou esquecer lá do Paquistão? Eu acho que pra mim foram dois. Um foi o último fight lá nosso no Brasil, que eu apresentei o Problema 15. Eu não fazia a menor ideia, assim, de como eu tava indo. E aí, no fim, eu fiquei sabendo que foi, tipo, um fight super amigável, foi bacana, assim. Eu olhava pra esposa do Martin e ela, tipo, assinava, assim, tipo, vai, você tá indo no caminho certo, vai lá. Aí eu só segui, assim. E outro fight que eu não participei, mas que eu acho que é um dos fights que mais marcou, foi o nosso primeiro fight. Foi inclusive aquele que a gente pegou até uma pontuação meio baixa, e foi especificamente aquele que é aquela ucraniana, o Pozo Alan, que ela não deixava ele falar e tal. Eu acho que ali é meio que uma prova concreta, assim, de que a oposição ela é mais do que você só ser rude, assim, com o relator e tentar encontrar todas as falhas dele, porque você tem que meio que colaborar com o relator para vocês contribuírem juntos, né, na ideia daquele problema, da intuição. E ali eu acho que aquele fight com o Alan, que até o Martin teve que interromper e tudo tal, foi uma grande prova disso. E eu acho que aquele momento ele foi muito importante pra gente, né? Tipo, a gente recebeu meio que um baque assim no primeiro dia. E a gente, uou, caramba, chegamos, né? Agora Uhum, vamos pensar na estratégia pra melhorar dia após dia. E foi o que aconteceu, né? Cada dia a gente subia 2 posições lá no exatamente. ranking. Então acabou Foi motivando muito. a tal da constância, né, que a gente percebeu que no primeiro dia a gente fez 20, a gente ficou com 28 pontos ali na média, e nos outros dias a gente ficou cerca de 33 e 36. E se a gente continuasse nessa meta, a gente, pegaria acho que quarto, terceiro lugar, por aí. Foi irado. Isso. Foi para mim, assim, um dos fatos que foi mais marcante, acho que foi contra a Hungria,
que foi, eu fiz uma oposição ao problema deles do disco, né? Do disco que gira e você sopra, né? Que foi um momento específico, na verdade, que eu achei bem marcante, que foi quando a participante, ela falou que o número de Reynolds daquele fluxo é 100. E isso é uma coisa completamente absurda, assim, que até hoje eu fiquei incrédulo, assim, imaginando essa cena. Eu acho que os Muito. momentos que me marcaram mais, assim, foi quando a gente ficava, tipo, no QG até tarde da noite. E, Pois. pô, quantas vezes eu passei a apresentação junto com o Otávio lá e ficava, meu irmão, vai de novo aí, É. altera isso aqui, assim. Eu lembro que a gente passou literalmente um pente fino lá no Problema 15, um dia antes da competição. A gente tinha saído lá do parque aquático, eu tava morrendo de medo de ficar gripado e apresentar aquele problema todo morto ali. Mas sei lá, foi tudo bem, ainda bem, lá no parque. E aí, pô, os momentos no QG foram, tipo assim, sensacionais, foram muito da hora mesmo. Uma coisa, uma coisa que eu lembrei agora, que até vocês comentaram que é sobre a questão do horário, né? Porque lá tinha um fuso horário muito diferente da gente, é 8 horas de diferença. E uma dica, né, que eu daria para os próximos participantes é para não subestimar o delay que você vai sentir por conta do horário, né? Quando a gente chegou no Paquistão, acho que era mais ou menos a hora do almoço lá, assim, mais ou menos. Mas por conta da diferença de horário, assim, a gente não sentiu que estava cansado, mas assim, era pra gente estar cansado, né? Porque no Brasil era meia-noite. E aí, no que a gente entrou no quarto e encostou na cama, todo mundo dormiu, assim, instantaneamente, assim. E pô, a gente nem sentia que tava com sono, assim. Várias horas sem ver. Irmão, quando a gente parou quieto lá, que bateu um ventinho, tava todo mundo dormindo já. Exatamente. Não, e nem fala do fuso, que eu lembro que eu tava tendo reunião com o meu orientador na época, e tava tipo reunião de 5 horas da manhã, terminava a reunião, já emendava com tipo, os treinamentos e tal. Então, caramba, foi sinistro aquilo ali. Inclusive, você falou que você teve reunião com o seu orientador, né? E eu me lembro que teve uma noite assim que eu acordei assim bem cedo e eu escutei você tendo essa reunião e eu pensei que fosse outra equipe conversando sobre o problema deles. Aí eu encostei na parede assim para ouvir. Na verdade era tendo sua reunião com o orientador. Foi massa. Outros momentos que eu tô lembrando aqui foi que, bom, a gente tava numa cidade que não era a capital do Paquistão, né? Então, era um lugar bem diferente do usual e tinha uma grande coisa que a gente fazia todo dia, que era ir no mercado. E aquele mercado ali era tipo a diversão da gente lá. E eu tentava todo dia encontrar aquela roupa lá do Paquistão e tal. Então foi uma missão secundária que eu tinha ali durante a competição. E que eu achei muito legal foi quando a gente teve aquela interação super próxima com o pessoal do Irã, lá nos últimos dias, assim. Que eles convidaram a gente para um jantar persa, então foi bem massa aquele momento. Acho que os dois times que a gente acabou ficando mais próximo, no fim das contas, foi o do México, que as meninas lá, foi Uhum. muito legal. E acho que o time do Irã também foi bem É, massa no último dia. foram mesmo. Pô, a gente fez um E fight todos juntos também. pegou 2 vezes o time da Hungria. Aí acho que acabou tendo uma. E os momentos culturais, hein, que teve. Lembra daquele momento que teve no dia lá que o pessoal pegou uma banda, começou a tocar e ficavam jogando dinheiro pra banda lá. Nossa, eu lembro disso. O chão ficou todo cheio de dinheiro. Teve um momento também que a gente ficou. Acho que já tinha acabado toda a competição, ou foi naquele intervalo entre o fim dos 5 fights e a final. Pô, a gente ficou, acho que até 2 horas da manhã dançando lá no andar do hotel lá. E aí a gente colocou um monte de música BR pra tocar lá e a galera toda hypada lá dançando. O dia que a gente jogou sinuca lá no andar de baixo também. Eu não sabia nada de sinuca, mas teve uma que eu dei uma tacada ali que ficou histórica, pô. Sim. Mas voltando assim pra competição em si, o que vocês acham que foi tipo o maior aprendizado assim, tipo, pegando todo esse momento da YPT, desde o momento que vocês submeteram lá os relatórios para a YPT Nacional até o momento de entrega da medalha, o que foi que vocês tiraram demais assim da YPT? Eu diria que o que eu mais tirei, assim, foi pô, muita física mesmo, assim. Tanto experimental quanto teórica, muitos macetes, muitas habilidades, tipo, secundárias, assim, que você, no seu dia a dia, você nunca imagina que você vai fazer alguma coisa.
e aí do nada você está fazendo um problema e você precisa aprender a fazer aquilo e você aprende a fazer na hora. Então isso vai desde, sei lá, aprender a mexer num programa, aprender a programar qualquer coisa, ou sei lá, aprender uma matéria totalmente nova, assim, que você nunca tinha nem ouvido falar que existe. É um ramo da física super estudado, assim. E a outra coisa que eu diria é, tipo, o outro lado da competição, que não é o lado focado em física, essas coisas, que é, tipo, que é meio que a filosofia mesmo da YPT, que foi que nem eu disse naquele fight lá do Alan, né, que teve com a ucraniana, que não é você, sei lá, chegar lá no fight e destruir o cara e tal, mas você cooperar com ele para vocês dois ganharem nota. Muitos macetes também de como lidar com o oponente, como lidar com o relator na hora do fight. Muitos macetes para improviso também na hora do fight. E isso tudo é aprendizado, mas outra grande coisa é a bagagem cultural, né? Que a gente leva tanto da Nacional, que a gente ficou lá no ITA, lá no hotel. E ali foi pouco tempo que a gente ficou ali, mas deu para entrosar com a galera lá. E também tanto na Internacional. Também. Só elaborando um pouquinho no que tu falou sobre isso da estratégia, né, e do momento do fight. Eu acho que, pelo menos nos dias iniciais da competição, a gente tinha muito aquela mentalidade de, pô, falando da Singapura, né, que a Singapura historicamente é a equipe que sai mais vitoriosa, mas ela não estava nessa competição em questão. Mas, pô, se a gente pegar um time tão forte quanto a Singapura, a gente vai se dar mal. Mas na verdade é o oposto, né? Quanto melhor o fight que você tá tendo, maior a chance de você mostrar o que você sabe e a chance de trazer uma discussão muito legal de física. E aí acaba que os dois sobem, né? Os dois aumentam a nota. Então, na verdade, naquele momento do fight, não é muito um fight. Tipo, você não tá um contra o outro, mas sim vocês estão juntos tentando trazer discussões físicas bem legais e talvez expandir, sei lá, o conhecimento acerca daquela situação, problema, né? Então acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive também. E tu, Zé? Eu achei legal que o Otávio comentou que você aprende muito conteúdo assim de uma vez só. Assim, só nessa semana que a gente ficou no Paquistão, a gente aprendeu tanto conteúdo de física assim, tanto que tem conteúdo assim que você nunca imaginaria que existe. Assim, o nome do efeito o efeito é o nome de um cientista russo, que é 7 vogais, assim, 7 consoantes de uma vogal, assim, e é muito legal assim como você descobre o quanto que você não sabe, assim, você descobre o quanto que você ainda tem a aprender. E acho que essa é a experiência principal, assim, que eu acho que toda pessoa que quer fazer ciência tem que passar por esse momento. Assim, é o momento de você perceber que tem muito mais coisa para se aprender do que coisas que você já aprendeu. Boa. E uma coisa que eu acho muito legal também é que, na maioria das vezes, o fenômeno que está sendo estudado lá, você não tem nem o conhecimento físico necessário, nem o matemático, né? Tipo, nem o ferramentário matemático necessário para conseguir atacar aquele problema. Então, por exemplo, no Brasil a gente não aprende cálculo durante o ensino médio. Mas era muito difícil você não encontrar uma questão que tinha sido resolvida sem cálculo na internacional, né? Então, todo mundo ali, pô, ensino médio de vários países diferentes, usando cálculo. A gente resolveu o problema usando Lagrangiano também. Então, é uma física de alto nível, uma física universitária de alto nível, assim, que a gente teve que aprender para desenrolar, né? Para conseguir não só resolver o problema, né? Propor uma solução para o problema, mas também para discutir, caso fosse perguntado, caso rolasse alguma coisa no fight, né? Uhum. Eu acho que isso é importante ressaltar também. Eu acho que, tipo, você aprende se o cara vier com uma matemática. Então, acho que o Otávio deu uma travadinha. Ixi, para mim travou também. Deixa eu ver se eu consigo botar o resto. É, Oi, Otávio, tu deu uma travadinha, repete aí, acho que agora tá. voltou ao normal. Eu ia falar que mesmo que, sei lá, se o cara vier com uma matemática muito densa, assim, a gente aprendeu lá meio que na hora a jeito de você contornar isso, e a gente aprendeu isso basicamente vendo como os jurados se articulam na hora que eles fazem as perguntas deles pro relator. Então eu lembro de, sei lá, problema de fluido, eu lembro do problema 14 lá, jet refraction da malha lá, do jato na malha. O cara vir com Navier-Stokes para resolver aquilo.
Aí ele vinha com 425 parâmetros. E aí, pô, você fala, nossa, como que eu vou bater nessa matemática do cara? Ele fez trocentas mil simulações e o negócio tá realmente dando certo. O que que eu faço? E aí você para assim, pô, pergunta para ele sobre a experimental dele. Ele variou os trocentos mil parâmetros que ele usou? Não, ele não variou. Tá aí um ponto que você pode bater em cima. Exato. Eu lembro também de um dos últimos fights que a gente assistiu, né? Tipo, a gente foi como o time brasileiro, mas também tinha outros professores que estavam com a gente. Um deles, Maurício, que é o professor de Zé. E Maurício fez muita simulação na época do doutorado e tal. E aí tinha um problema que era o Fractal Fingers. E aí a menina trouxe uma simulação lá e Maurício ficou, meu irmão, como é que essa menina fez essa simulação aí, pô? Eu não acredito nisso não. E aí, no decorrer do fight, a gente viu que ela tirou essa simulação de um site lá e tal, não sabia nem o que estava acontecendo também. Então, às vezes, quando você olha uma apresentação, parece meio assustador, assim, no início, mas no fim das contas, tipo, por exemplo, se a matemática foi muito difícil, que tal perguntar uma coisinha ali da matemática para ver se realmente foi essa pessoa que fez, né? É, Uhum. uma análise científica, ela não passa só por uma análise quantitativa, ela também passa por uma análise qualitativa, né? Então você tem que entender muito bem o que você está fazendo, e não só chegar com um monte de conta e tentar justificar ou explicar um fenômeno, né? Uhum. É, e eu acho que. Ah, não, Fala não, aí, José, não. fala aí. Ih, eu acho que ele travou, hein? Eita. O Instagram hoje não tá com a gente, não. Ações, mas tinham 4 incógnitas. E mesmo assim ela conseguiu resolver o sistema. E foi uma coisa que até o presidente da organização questionou. Você tem. Ele perguntou, né? Quantas incógnitas ela tinha? 4. E quantas equações? E como é que você Não, resolveu ali isso? foi. Aí, agora, hein? Ela tinha um número inferior de equações e resolveu o sistema. Foi acho que nesse mesmo fight que o Martin perguntou para ela quais eram as unidades das constantes que ela estava usando ali. E, pô, ela não soube responder, acho que era uma menina da República Tcheca ou da Hungria, alguma coisa assim. Eu acho que isso é só tipo só reforça o fato de que faça a sua apresentação do começo ao fim, esteja presente em tudo que está sendo feito nela, para você ter domínio daquilo que você está falando. Eu acho que isso pode entrar até como dica. A YPT, ela não é só tipo de você saber toda a física do negócio, mas ela tem também toda uma outra parte que é a sua oratória na hora e a sua confiança do que você está falando na hora. Então, se você sabe o K de física do seu problema, mas você está totalmente incerto do que está acontecendo ali, pô, vai vir uma pergunta, você vai gaguejar e o cara vai te enfiar a faca, assim, basicamente. Então, você está presente do começo ao fim, você está ligado em tudo que está acontecendo no seu problema, fazer cada slide seu, etc. Eu acho que evita muitos transtornos lá na frente. E eu acho que, pô, eu tinha outra coisa para falar, mas eu esqueci. Só para deixar claro, Ivan, eu não tô conseguindo colocar mais ninguém aqui, porque aparece como se tu tivesse aqui. E eu não tô conseguindo te remover também. Então, não sei se tu sair, se eu consigo botar mais alguém no lugar. Mas enfim. Ô Zé, tu tem alguma dica pra galera que tá se inscrevendo agora, pras equipes? Como atacar um problema da YPT? O que é que você deve ter em mente durante um fight da YPT, por exemplo? Alguma dica geral de participação da YPT? Bom, eu tenho duas dicas principais, assim, que é, primeiramente, entender o que é que o problema, qual é o principal do problema. Porque, e como é que você faz isso? Você lê o problema, lê o problem statement, né? A frase, assim, a ordem do problema. Porque muitas vezes as equipes meio que se perdem no que fazer dentro daquele problema. O problema pede para investigar e mudar parâmetros ou coisa assim. E aí a equipe, por exemplo, varia por poucos parâmetros. Então, assim, eu acho que a dica principal, assim, para como atacar um problema é ver o que é que o problema quer e ver se aquela equipe está atendendo ao que o problema pede. Porque se a equipe foge denunciado, isso é uma coisa que você tem que deixar claro, porque às vezes nem o jurado percebe. E aí, você às vezes deixando claro, com bons argumentos, o jurado vai perceber, pô, é verdade. Aí diminui tanto a nota da equipe repórter, às vezes, como pode aumentar a nota da equipe oponente. E também na hora da avaliação, porque assim, o que eu pensei na hora de fazer a avaliação é tentar procurar, porque o papel do avaliador é um pouco parecido com o papel do jurado, então ele vai fazer perguntas para todo mundo, né, tanto o oponente
quanto para o repórter. E para as perguntas, eu observei assim, o comportamento dos jurados, qual tipo de coisa que eles estavam procurando naquele problema. E aí, no final, e aí, quando eu fui fazer as perguntas, eu fiz perguntas que eram perguntas que os jurados iriam fazer. E aí, quando você tira a palavra do jurado, o jurado pensa, pô, então o cabo é bom, ele pegou a manha. E aí, eu acho que isso é importante, assim, é entender, primeiramente, o enunciado, o que é que o problema pede, também entender como é que a mente do jurado funciona. Boa. Eu acho que, assim, é engraçado porque quando terminou aí com o PT, e agora tá rolando a nova aí com o PT, né? Quer dizer, lançou os problemas e o pessoal tá começando a trabalhar nos problemas. O pessoal da equipe do México veio falar comigo, perguntando o que é que eu faço para começar um problema da YPT? Tipo, como é que eu olho assim o problema e digo, meu irmão, como é que eu começo isso aqui? Porque ela tava contando, né, que elas sentiram que muita gente começou meio que do mesmo jeito, assim, como se a gente soubesse de alguma coisa já. E eu acho que uma parte fundamental que eu estava discutindo com ela é encontrar trabalhos antigos associados àquele problema, né? Quer dizer, uma das maiores motivações, quando você vai submeter um problema para a YPT, para que ele seja aceito como um problema oficial da competição, você tem que dar papers ou alguma citação que faz referência àquele problema, né? E eu acho que quanto mais robusto aquele problema tem a maior condição dele ser aceito. Então, às vezes, você consegue encontrar um paper ou um trabalho antigo que pode te ajudar muito a ter um início legal, né? Então, por exemplo, o problema lá do CD, que Zé trabalhou bastante, esse problema tinha um paper lá que a gente conseguia, tipo, entender pelo menos a situação inicial daquilo e ter um início razoável, assim, né? Então a gente não precisa reinventar a roda. Isso vai como qualquer trabalho científico, né? Você primeiro faz uma revisão bibliográfica e depois você vê o que é que você pode contribuir por cima, né? E eu acho importante isso de compreender que a gente não precisa reinventar a roda e o jurado também não espera que você reinvente a roda. Assim, você não precisa de se preocupar assim, não, mas eu não inventei nenhuma teoria nova e tal. Assim, pelo menos na minha visão, assim, esse não é o tipo de coisa que está sendo avaliado. Assim, o que está sendo avaliado é como você consegue contribuir para o entendimento daquele problema dentro dos seus limites, dentro das suas capacitações. Então, uma dica que eu daria também é que a primeira coisa que eu faria, pelo menos, é ver justamente isso que o Matheus falou, né? Que é fazer uma análise de... A primeira coisa eu acho que eu faria era justamente juntar a bibliografia que falam sobre aquele problema. E, às vezes, por exemplo, tem problemas que tem um nome específico para aquele efeito, só que o enunciado do problema não diz, assim, é meio tricky. E aí você pegar esses detalhezinhos é muito importante, assim, principalmente na parte da revisão bibliográfica. E tu tem alguma dica, Otávio? Eu acho que... Entrega o ouro aí pra galera. Tá, vamos lá. Bora passar todos os bizus, então. Não, tô brincando. Eu acho que coisas principais... Porque, assim, falando da parte dos relatórios, a minha dica é para a galera que está começando agora, estudar, assim, dar uma olhada, nem que seja superficial, em todos os problemas, porque é meio que o que você está fazendo é uma peneira para algo que você vai levar meio que para a competição inteira. E se você for num problema só porque você achou, sei lá, o nome do enunciado bonitinho, e aí o problema ele é meio que ferrado, assim, e você não tem o porte para levar um problema ferrado e sair de lá vitorioso, você vai meio que se dar mal. Então, escolham os problemas que vocês vão querer estudar com muito cuidado. E uma vez que vocês escolheram ele, passaram na fase dos relatórios, eu diria que a mágica ela acontece quando vocês estão na hora do fight. Então, discutam bastante física, a intuição do seu problema, e você consegue a intuição, como o Matheus e o José estavam falando agora, pesquisando absurdamente bastante sobre o problema que você está relatando, reunindo referências, etc. Então, e também isso serve para você estar confiante na hora sobre o que você está falando. Eu acho que, que nem eu disse antes, a YPT não é só o fato de você saber muita física, mas você tem que saber falar tudo que tem na sua cabeça. Então, se você sabe muita coisa, mas você não sabe botar para fora, meio que não dá muito certo. Então, treinem bastante como explicar o que vocês estão pensando, como explicar a sua teoria
sucintamente, porque é só 10 minutos, né? E é isso, basicamente. Boa. Será que a gente consegue dar espaço para tentar colocar a Maria aqui, onde vocês podem sair para tentar colocar ela? Será que consigo? Como eu posso sair aqui para ver se tem como. Tá, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Não dá, velho. Aparece que já tem 4 pessoas. Muito estranho. Deixa eu Bizarro. tentar remover Zé. Botar Maria. Vamos ver se aparece agora. Olá. Aí. Engraçado que eu não consigo te ver, mas eu imagino que deu certo. Eles estão aqui, eles estão aqui. Tá. Aí tá Maria e Alan, né? Isso, exatamente. Isso. Que massa. E aí, pessoal, a gente tava falando aqui sobre algumas dicas da YPT. Então, desde a trajetória, do momento que você submete o relatório até o momento final lá da premiação, qual é a dica que vocês têm? Qual é o ouro que vocês têm que vocês têm aí para entregar pro pessoal que tá querendo participar agora pela primeira vez? Caiu de paraquedas aqui. Pode falar. Não sei. Acho que vocês estavam falando antes sobre o que vocês levaram da competição. Sim, Acho que uma das coisas que eu levei é que, a relação entre... é que sim, a ciência é feita por humanos, E aí, inevitavelmente, você precisa conseguir se relacionar com eles, assim, fazer eles passar a sua mensagem, fazer com que eles entendam o problema, mostrar que você tá envolvido naquilo, passar a intuição para quem precisa. Eu acho que essa parte da comunicação é bem importante, sim. Claro que, Sim. quantitativo, teoria, tudo é indispensável. Mas na hora, a competição difere da OPF e de outras Olimpíadas Históricas justamente por isso, por ter esse aspecto do mundo acadêmico no qual você precisa se comunicar para fazer a galera entender. Porque, afinal, você não está fazendo ciência para você ficar no seu grupinho de amigos isolado falando dela. Você quer compartilhar com todo mundo e fazer com que todos entendam, assim. Isso ficou bem claro para mim, bem mais claro depois que eu passei por toda a experiência da Internacional, especialmente. Assim. Acho que isso conecta com a minha dica, porque eu acho que para você passar essa comunicação, você tem que apresentar do seu jeito, assim. Então, tipo, quanto mais confortável você tiver com a sua apresentação, e quanto mais você estiver confortável com seus slides, com o seu jeito de apresentar, com o seu jeito de opor, mais você vai conseguir fazer com que as pessoas te entendam. Então, eu acho que é uma outra dica muito importante também. Tipo, seja você mesmo na hora que você está apresentando. Não tenta seguir, sei lá, um perfil de pessoa específicozinho. Tipo, acho que se você é você mesmo, você consegue apresentar com uma clareza que todo mundo vai te entender, assim. Aí acho também para ser você mesmo, você não pode ter medo de perguntar aquilo que você não sabe. Por exemplo, você tem uma derivada assim que você não entendeu na sua apresentação, que seu professor te ajudou a fazer, corre atrás e tenta entender, mesmo que você não saiba agora, para você minimamente poder explicar aquilo, né? Sim. Tem muita coisa assim mesmo, que quando você olha a primeira vez você não entende e dá vontade de ficar assim na ignorância e falar, não, eu vou deixar na apresentação aí, eu sei que tá certo, assim, mas eventualmente isso não... algum jurado vai te perguntar. Algum jurado vai pegar, e aí, E eu acho que filme você também. Uma coisa que é bem importante também é que você pode aprender no fight, né? Então, o fight não é só uma questão de, sei lá, você dar aula pro cara, mas é também de você entender uma outra visão do problema que talvez você não teve ao longo da resolução, né? Então, apesar daquele problema ele ter sido trabalhado por vários países, os outros países devem ter trabalhado ele de maneira diferente. E é legal, tipo, entender o que cada um fez. Às vezes o pessoal fez algumas assumptions que não foi a mesma que você, né? Então o problema acabou levando para um outro lado. E o que aconteceria se isso aqui fosse desse jeito, né? Então acho que o fight é um grande momento de aprendizado também, né? Sim, e tipo, eu acho que uma boa maneira de você conseguir conversar é ser educado, assim, também. Acho que é uma ótima dica também. Ser agressivo só vai fazer com que a outra pessoa fique desconfortável e vai deixar o fight bem, tipo, sei lá,
fluindo, né? Se você limita tipo, a capacidade de outra pessoa É. falar, vai virar um monólogo e você só Sim. tá papagaiando assim, É. coisa que você já ouviu. Então, Legal, é uma poder... conversa que precisa ter os dois lados e que os dois lados se entendam. É isso que precisa rolar. Assim. Acho que um momento tipo, bem icônico assim para mim foi quando houve a apresentação do Fractal Finger, o problema 1, que eu tava avaliando. E aí, depois do fight, o apresentador, o oponente, eu e um dos jurados, o jurado sabia muito de fluidos, todos se congregaram assim, a gente ficou discutindo as abordagens do problema, porque todo mundo tinha tentado uma coisa diferente, e o problema era muito difícil, não tinha saído uma resolução quantitativa, mas o jurado chegou e deu uma proposta assim, bem legal, que todo mundo ficou, pô, se eu tivesse pensado nisso, seria legal tentar. O jurado, inclusive, pediu a apresentação do relator para compartilhar com um colega na universidade que estava trabalhando com ele, que estava pesquisando na área parecida assim. Eu acho que isso emula assim perfeitamente o ambiente acadêmico assim. Não sei, eu tô assumindo aqui, mas Isso é um negócio muito massa, né? Porque a competição ela acaba ali, mas a física não acaba, né? Sim. Então, se você quiser continuar trabalhando nesse problema e, por exemplo, sei lá, virar um paper, você tem alguma contribuição interessante a se fazer, pô, você trabalhou durante muito tempo naquele problema, né? Às vezes você tem uma sugestão nova que nunca foi vista antes na academia e que pode virar um trabalho científico que você publicar numa revista e tal. Então, essas discussões são discussões muito legais também, né? sim, pô, né? E aí? Esse Mas e o ouro, pô? principal. E Oi? o ouro? Qual é a dica? Qual é a dica aí pra galera? Qual é o ouro que vocês vão passar pra galera aí que tá querendo participar da YPT? Qual é a dica principal pra ir bem? Pô, assim, pra mim é a organização, assim. Eu tive que fazer 2 problemas na minha equipe e isso só foi possível, assim, planejando tudo, assim. Mesmo, tipo, claro que tem que levar em conta os erros, assim, os empecilhos ao longo do caminho, mas sempre tem que haver um plano para você saber onde você tá e o que precisa, o que é necessário, assim, pra você não ficar sobrecarregado. Assim. Esse foi o principal para mim. Assim. Eu concordo com ele. Boa. E se você for, tipo, no meu caso, capitão da equipe, manter sempre as linhas de comunicação abertas com a equipe, sempre tipo, comunicando o que você espera deles, mas também tipo, aberto a críticas deles para você, para que a equipe possa evoluir em conjunto. Assim. Boa. Ó, o Ivan tava falando aqui, Especialmente já que não... Desculpa. Não. Justamente porque não tem nenhuma... Eu era capitão, mas não tinha nenhuma hierarquia assim, específica. Então era mais tipo, todos criticando e ajudando um ao outro, vamos dizer, o outro. O Ivan tava comentando aqui, ó, que existe um journal específico para trabalho da YPT. Então você faz aquele problema da YPT e você queria publicar ele, tem um journal específico para isso, o que é massa, né? Principalmente para aqueles alunos Sim. que estão querendo fazer graduação fora, você tem um paper publicado, um trabalho publicado acadêmico, é muito legal, né? Então, o que acontece é que muita gente que participa de Olimpíadas quer vir estudar fora, né? Então, acho que isso é legal ressaltar. Até dos outros países, a galera da Croácia, da República Tcheca, eu conversei todo mundo falando de aplicar para os Estados Unidos, coisas do tipo. Show de bola. E você não pode mais participar não, né? Ou pode? Eu acho que o Otávio pode participar mais uma vez, né? Posso. Mas Otávio. Só Otávio. Pô, todo mundo vai ficar se sentindo falta aí da YPT, então. Né? E aí, Otávio, já tá preparando os problemas aí? Já acabei de terminar de formar a minha equipe e semana que vem é a previsão para começar a trabalhar. Bom demais. Posso saber qual é a sua equipe ou não pode divulgar assim aberto? Pô, não sei, pode falar aqui. É que eu acho que tem uma galera que vocês não conhecem. Mas tá. eu, o Teikashi, que estava na live de segunda-feira, um menino da minha sala chamado Nicolas, e outros 2 meninos do primeiro ano que estudam lá com a gente na Paulista, chamados Gustavo Bastos e Gustavo Oda. Massa. Pô, bravo. Vocês vão deixar. Aqui no... Sim, só para comentar da 10ª desse ano, que aqui no IEC a gente já formou uma equipe assim. Eu estou ajudando o menino aí meio que ajudando o menino aí a preparar os problemas e tudo. E também para
e convocar o menino, assim, para formar a equipe do IF. Então tem um trabalho muito bacana, assim, de colaboração, assim, dos membros passados, repassando É isso. o que foi aprendido, né, para os novos, plantando as sementes. Muito massa. O pessoal já bateu mais de 1 horinha aqui de live, então vamos chegar no encerramento. Queria dar uma rodada aí em todo mundo. Vocês têm alguma palavra final aí para dar para a galera? Uma motivaçãozinha para dizer, sei lá, a importância da YPT na vida, assim, um negócio bem motivador. Pra eu começar? Fala. Acho que a começar. YPT me ajudou muito a me comunicar. Acho que, sei lá, depois da pandemia eu fiquei muito, sei lá, tímida e aí eu não conseguia me comunicar bem. E ter pessoas que me apoiaram e aprender física, e, tipo, sei lá, todo esse conjunto me fez me desenvolver muito na parte, sei lá, de apresentar, de conseguir opor, de comunicação. Também, quando eu fui capitã, isso me ajudou bastante. Então, eu acho que a YPT, ela te beneficia em tipo, vários aspectos, assim, na comunicação, em trabalho em equipe, em aprender física, em fazer experimentos, que é algo diferente. Então, se você tiver a oportunidade, eu acho que vale a pena vocês fazerem, porque é muito bom. Apesar de ser muito pesado, é muito bom. Eu concordo. Para mim, tipo, a experiência do conteúdo acadêmico e também comunidade acadêmica são incomparáveis, assim, na YPT. Vai lá, Júlio. Eu também eu me identifico um pouco com a Eduarda, porque eu acho que o Everson também me fez. Porque eu normalmente, assim, pelo menos na escola, assim, sou uma pessoa muito meio tímida, assim, eu não converso muito, não falo muito. Mas aí eu meio que me descobri mais dentro da YPT, porque aí eu aprendi a falar em público, assim, porque eu descobri que eu falando em público sobre física, eu me sinto muito confortável, assim, eu explico do meu jeito, assim, e é muito massa, assim, isso é uma coisa que é uma possibilidade que eu não sabia que eu tinha, porque eu pensava que se algum dia eu subisse um palco e falasse, eu ia congelar completamente, não ia conseguir falar nada, mas aí quando é sobre física, assim, aí fala à vontade, e eu acho que é isso, assim, o FCPT ajuda a gente a descobrir as nossas paixões, assim, dentro da ciência. Para fechar, eu só reforçaria tudo o que o Alan, a Maria e o José falaram. E um plus, eu acho que, por mais que a gente fale tudo isso, a experiência, eu acho que ela tem que ser vivida pela pessoa. Então, só diria que participem, vocês não vão se arrepender, realmente. Sim. Boa. Bom, da minha parte aqui, quero dizer que foi uma satisfação enorme conhecer todo mundo da equipe e fazer parte dos treinamentos e o perrengue todo que foi lá também no Paquistão, de a gente ficar até tarde da noite trabalhando. Eu fiquei muito orgulhoso com o resultado da gente e de tudo que a gente construiu também. Então, acho que mais do que participar da competição, acho que a gente virou grandes amigos. Foi um momento muito legal. E desde aquele momento lá lá no ITA, né, da Nacional, eu acho que é muito massa estar nesses ambientes de Olimpíada, né? Tipo, é muito motivador, porque o pessoal ama a física, velho. O pessoal ama física e tá lá para aprender, no fim das contas. Então, a medalha, a premiação é só mais uma coisa, né? No fim das contas, você faz vários amigos e amigos que estão com os mesmos interesses. Então, uma coisa que foi muito importante na minha trajetória da Olimpíada foi isso, né? Participar desse grupo que se interessa muito por uma coisa que eu amo também e que a gente sempre busca fazer isso que ama de maneira excelente, né? E eu acho que isso é o que acontece nas Olimpíadas e o que aconteceu na YPT. Então, foi muito massa. Eu estou ansioso demais para ver o pessoal na edição nacional. Infelizmente, a maioria do pessoal que está aqui na live não vai estar lá, mas Otávio, eu espero você lá. E ansioso também para ver como é que vai ser a competição na Hungria. A próxima edição vai ser na Hungria. Então, não é um país muito diferente como o Paquistão, mas ainda é diferentezinho. Então, vai ser um choque cultural legal. E, pessoal, foi muito massa esse papo aqui com vocês. Eu acho que deu pra gente contar um pouquinho como foi o Paquistão e como foi toda essa experiência muito doida. E vamos embora, né? A gente vai se falando aí. Valeu demais. Valeu, Tchau. valeu, Matheus. Tchau, pessoal. Até.